Larissa estava parada no meio do shopping Iguatemi, com sacolas de grife nas mãos e um vestido que custava mais do que o salário mensal do seu ex. Rafael a encarava de boca aberta, sem conseguir processar o que via. A mesma mulher que ele havia humilhado 3 meses antes, chamando-a de gorda na frente de todos no restaurante, agora irradiava uma beleza que ele jamais tinha visto. E quando o homem mais rico de São Paulo se aproximou, envolveu a cintura dela com carinho e descansou a mão sobre sua barriga levemente arredondada, Rafael entendeu que havia cometido o maior erro da sua vida. Aquela barriga que ele zombou não era gordura. Era o herdeiro de uma fortuna de bilhões. O restaurante japonês no bairro dos Jardins estava lotado naquela sexta-feira de outubro. Larissa havia escolhido aquele lugar especial para comemorar 2 anos de namoro com Rafael. Tinha reservado a mesa com antecedência, comprado um vestido novo, passado a tarde no salão. Queria que tudo fosse perfeito. Rafael chegou atrasado, como sempre. Sentou-se à mesa sem pedir desculpas, olhou o cardápio com impaciência e pediu o prato mais caro sem perguntar o que ela queria. Larissa engoliu a frustração. Estava acostumada com esse comportamento. Nos últimos meses, havia se acostumado com muita coisa que não deveria aceitar. O jantar transcorreu em silêncio. Rafael passava mais tempo no celular do que olhando para ela. Respondia mensagens, dava risadas de coisas que não compartilhava, ignorava completamente a mulher sentada à sua frente. Larissa tentou puxar conversa algumas vezes, mas recebeu apenas respostas monossilábicas. Quando a sobremesa chegou, Larissa reuniu coragem para falar sobre o futuro. Mencionou que talvez fosse hora de darem um passo adiante. Falou sobre morar juntos, sobre construir algo sólido. Rafael largou o celular pela primeira vez na noite e a olhou com uma expressão que ela nunca esqueceria. O que veio a seguir foi devastador. Rafael começou a falar, e cada palavra era uma faca. Disse que ela havia mudado desde que começaram a namorar, que tinha engordado, que não cuidava mais de si mesma, que ele merecia alguém melhor, alguém que se valorizasse. A voz dele era alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Larissa sentiu o rosto queimar de vergonha. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Olhou ao redor e viu os olhares de pena, de curiosidade mórbida, de julgamento. Algumas pessoas filmavam com o celular. Outras sussurravam entre si. Ela havia se tornado um espetáculo. Rafael se levantou, jogou algumas notas na mesa e disse que estava terminando. Que ela podia ficar com a conta do Uber, que não queria mais vê-la. E saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Larissa sozinha, humilhada, destruída. O que Rafael não sabia, o que Larissa ainda não tinha tido coragem de contar, era que ela não havia engordado, estava grávida, de 6 semanas. E agora, sentada naquele restaurante, com os olhos cheios de lágrimas, ela percebeu que estava completamente sozinha. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Larissa. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência de publicidade no centro de São Paulo. O salário era modesto, mas suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento em Pinheiros e as contas básicas. Com um bebê a caminho, essa realidade precisaria mudar. A notícia da humilhação no restaurante se espalhou rapidamente. Alguém havia postado o vídeo nas redes sociais. Em poucas horas, Larissa se tornou viral pelos piores motivos. Os comentários eram cruéis. Pessoas que ela nunca conheceu opinavam sobre seu corpo, seu relacionamento, sua dignidade. Algumas defendiam Rafael, dizendo que ele tinha o direito de querer uma namorada mais bonita. Larissa deletou suas redes sociais e se isolou. Não atendia ligações, não respondia mensagens, não saía de casa além do necessário. O único lugar onde se sentia segura era dentro daquele pequeno apartamento, com as cortinas fechadas e o mundo do lado de fora. Foi sua mãe quem a resgatou.
Dona Marta morava em Campinas e veio para São Paulo assim que soube do que havia acontecido. Encontrou a filha em um estado deplorável, magra demais para uma grávida, pálida, com olheiras profundas. A primeira coisa que fez foi abrir as cortinas e deixar o sol entrar. Mãe e filha tiveram uma longa conversa. Larissa contou tudo. O namoro que havia se tornado tóxico, as pequenas humilhações que ela ignorava, a descoberta da gravidez, que ainda não tinha conseguido processar, e a cena no restaurante que havia destruído o pouco de autoestima que restava. Dona Marta ouviu em silêncio. Quando a filha terminou de falar, ela disse apenas uma coisa: que Larissa era mais forte do que imaginava, que a vida estava oferecendo uma chance de recomeço, que aquele bebê era uma bênção, não um fardo, e que juntas elas encontrariam um caminho. Larissa voltou ao trabalho uma semana depois. Enfrentou os olhares curiosos dos colegas, os sussurros nos corredores, as perguntas mal disfarçadas. Manteve a cabeça erguida e se concentrou no que sabia fazer de melhor. Seus projetos de design eram impecáveis. Seu talento era inegável. E aos poucos, as pessoas pararam de falar sobre o vídeo e voltaram a respeitá-la pelo seu trabalho. Foi durante um projeto especial que sua vida mudou para sempre. A agência havia sido contratada para desenvolver a identidade visual de uma nova startup de tecnologia sustentável. O cliente era exigente, detalhista e tinha uma visão muito clara do que queria. Larissa foi designada para liderar o projeto. O nome do cliente era Eduardo Monteiro, herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil. Ele havia abandonado o conglomerado da família para criar algo próprio. Sua startup desenvolvia tecnologia para energia limpa e havia atraído investidores do mundo inteiro. Aos 38 anos, era considerado um dos empresários mais promissores da sua geração. Larissa não sabia nada disso quando o conheceu. Para ela, era apenas mais um cliente. A primeira reunião aconteceu em um escritório de coworking na Avenida Faria Lima. Larissa chegou pontualmente com seu laptop, seu portfólio e uma apresentação cuidadosamente preparada. Estava nervosa, mas não deixou transparecer. Havia aprendido a esconder suas inseguranças atrás de uma postura profissional impecável. Eduardo a surpreendeu desde o primeiro momento. Diferente dos executivos arrogantes que ela estava acostumada a atender, ele era atencioso, humilde e genuinamente interessado em suas ideias. Fazia perguntas inteligentes, ouvia com atenção e tratava cada sugestão dela com respeito. A reunião, que deveria durar 1 hora, se estendeu por 3. Discutiram não apenas o projeto, mas filosofia de design, sustentabilidade, o futuro da tecnologia no Brasil. Larissa se viu falando com uma liberdade que não sentia há muito tempo. Eduardo tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem ouvidas. Quando finalmente se despediram, Eduardo fez um comentário que a pegou de surpresa. Disse que ela tinha um brilho diferente, que via nela uma força que ia além do talento profissional, que estava ansioso para trabalhar juntos. Larissa voltou para casa naquela noite pensando no encontro. Havia algo em Eduardo que a intrigava. Não era a riqueza ou o status, era a forma como ele a tratava, como um ser humano completo, não como uma funcionária ou um meio para um fim. As semanas seguintes foram intensas. O projeto exigia reuniões frequentes e Larissa e Eduardo desenvolveram uma dinâmica de trabalho única. Ele respeitava suas opiniões, valorizava sua criatividade, defendia suas ideias nas reuniões com investidores. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente apreciada. A gravidez avançava e Larissa ainda não havia contado para ninguém no trabalho. Usava roupas largas que disfarçavam a barriga crescente. Tinha medo do julgamento, das perguntas sobre o pai, da possibilidade de perder o projeto mais importante da sua carreira. Foi Eduardo quem percebeu primeiro.
Durante uma reunião particularmente longa, Larissa sentiu um enjoo súbito e precisou sair da sala. Quando voltou, pálida e desculpando-se, ele a olhou com uma preocupação genuína. Não fez perguntas, não pressionou. Apenas sugeriu que terminassem a reunião mais cedo e ofereceu seu motorista para levá-la em casa. No caminho para o apartamento dela, dentro do carro silencioso, Larissa tomou uma decisão. Contou a verdade. Sobre a gravidez, sobre o ex que a havia humilhado, sobre o medo de criar um filho sozinha. As palavras saíram em uma torrente que ela não conseguiu conter. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele fez algo que a surpreendeu completamente. Disse que ela era extraordinária, que criar uma vida enquanto construía uma carreira era prova de uma força imensa, que ele admirava sua coragem. Essa história mexeu com você, né? Aperta aí no like e não esquece de se inscrever no canal. Pronto, Di, vamos continuar. E que, se ela permitisse, gostaria de continuar fazendo parte da sua história. Os meses seguintes foram uma transformação. Eduardo não era apenas um cliente ou um amigo. Tornou-se uma presença constante na vida de Larissa. Aparecia com sopas caseiras quando ela tinha enjoo. Acompanhava-a nas consultas de pré-natal. Passava horas conversando sobre os medos e sonhos dela para o futuro. Larissa resistiu por muito tempo. Não queria ser vista como uma mulher interesseira, buscando um homem rico para sustentar seu filho. A sociedade era cruel com mulheres na sua situação. Os julgamentos viriam de todos os lados, mas Eduardo era persistente, de uma forma gentil. Não a pressionava, não fazia grandes gestos públicos, apenas estava lá, consistentemente, dia após dia. O projeto da startup foi um sucesso estrondoso. A identidade visual criada por Larissa ganhou prêmios e reconhecimento internacional. A agência a promoveu a diretora de criação. Seu salário triplicou. Pela primeira vez, ela tinha estabilidade financeira suficiente para criar seu filho com dignidade. Mas Eduardo insistiu que não era sobre dinheiro. Quando finalmente admitiram seus sentimentos um pelo outro, ele deixou claro que a amava por quem ela era, pela força que demonstrava todos os dias, pela criatividade que transbordava em tudo que fazia, pelo coração gentil que não havia se endurecido apesar de tudo que sofreu. O relacionamento deles floresceu longe dos holofotes. Eduardo era discreto por natureza e Larissa não tinha interesse em exposição. Passavam fins de semana na casa de praia dele, em Ilhabela, cozinhando juntos, conversando por horas, construindo uma intimidade que ela nunca havia experimentado. Quando a barriga de Larissa começou a ficar evidente, Eduardo fez uma proposta. Queria assumir o bebê como seu. Não legalmente, pelo menos não ainda, mas emocionalmente. Queria estar presente no parto. Queria acordar de madrugada para alimentar. Queria ser o pai que aquela criança merecia, independentemente da biologia. Larissa chorou ao ouvir aquilo. Chorou de alívio, de gratidão, de um amor que ela não sabia que podia existir. Aceitou a proposta sem hesitação. Pela primeira vez desde a humilhação no restaurante, sentiu que a vida estava finalmente do seu lado. Foi em uma tarde de sábado que o destino tramou seu encontro final. Larissa estava no shopping Iguatemi, comprando roupas para o bebê que nasceria em 2 meses. Eduardo a acompanhava, carregando sacolas, opinando sobre cores, irradiando uma felicidade que contagiava todos ao redor. Larissa estava diferente. Os meses de amor e cuidado haviam transformado não apenas sua vida, mas sua aparência. Tinha um brilho natural que vinha de dentro. Usava um vestido elegante que abraçava sua barriga de grávida com orgulho. Caminhava com a confiança de uma mulher que sabia seu valor. Foi então que ela o viu. Rafael estava parado em frente a uma loja de eletrônicos, sozinho, com a mesma expressão entediada de sempre. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu congelar.
Rafael a reconheceu imediatamente. Mas a mulher que via à sua frente era irreconhecível. Não era a Larissa insegura que ele havia humilhado. Era uma versão elevada, poderosa, resplandecente. E ao lado dela, com a mão possessivamente apoiada em sua barriga, estava um homem que Rafael conhecia das revistas de negócios. Eduardo Monteiro, o bilionário, o prodígio dos negócios. O homem que metade das mulheres de São Paulo sonhava em conquistar. E ele olhava para Larissa como se ela fosse a pessoa mais preciosa do universo. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. A realização do que havia perdido o atingiu como um soco no estômago. A barriga que ele havia zombado não era gordura, era um bebê. E agora, aquele bebê seria criado por um homem com recursos infinitos, cercado de amor e abundância. Larissa notou Rafael, mas não demonstrou emoção. Não havia raiva em seu olhar, nem satisfação vingativa. Apenas uma indiferença serena que era mais devastadora do que qualquer confronto. Ela simplesmente continuou andando, de braços dados com Eduardo, deixando Rafael para trás, como um capítulo encerrado. Naquela noite, já em casa, Larissa permitiu-se processar o encontro. Esperava sentir triunfo, mas o que veio foi diferente. Sentiu gratidão. Gratidão por Rafael tê-la deixado ir. Gratidão pela humilhação que a forçou a reconstruir sua vida. Gratidão pelo caminho tortuoso que a levou até Eduardo. Eduardo percebeu sua reflexão e a abraçou. Não perguntou sobre o ex, não pediu explicações. Apenas a segurou, transmitindo através do silêncio tudo o que ela precisava ouvir. Que estava segura, que era amada, que o passado não tinha mais poder sobre ela. Beatriz nasceu em uma madrugada de março, no melhor hospital de São Paulo. O parto foi tranquilo, e quando a menina foi colocada nos braços de Larissa pela primeira vez, todo o sofrimento do passado se dissolveu em um amor avassalador. Eduardo estava ao seu lado, com lágrimas nos olhos, segurando a mãozinha da bebê com uma delicadeza que desmentia seu porte imponente. Olhava para Larissa e para Beatriz como se fossem seu universo inteiro. E eram. Os meses seguintes foram uma jornada de descobertas. Larissa aprendeu a ser mãe, enquanto Eduardo aprendia a ser pai. Cometeram erros, riram de si mesmos, cresceram juntos. A mansão de Eduardo em Alphaville se tornou um lar barulhento e alegre, preenchido com choro de bebê, brinquedos espalhados e um amor que transbordava em cada cômodo. Dona Marta mudou-se para São Paulo para ficar perto da neta. Tornou-se uma avó dedicada, passando horas com Beatriz, enquanto Larissa trabalhava. A carreira de Larissa continuou florescendo. Ela havia se tornado uma das designers mais respeitadas do país, e sua história de superação inspirava mulheres em toda parte. Eduardo formalizou seu compromisso um ano depois do nascimento de Beatriz. O pedido de casamento foi íntimo, apenas os dois, na mesma praia de Ilhabela, onde haviam passado tantos momentos felizes. Larissa aceitou sem hesitação, não pelo dinheiro, não pelo status, pelo homem que havia enxergado seu valor quando ela mesma não conseguia. O casamento foi uma celebração discreta, apenas família e amigos próximos. Larissa usou um vestido simples que ela mesma desenhou. Eduardo a esperava no altar com Beatriz nos braços, a menina usando um vestidinho branco que combinava com o da mãe. Rafael soube do casamento pelas revistas. Viu as fotos de Larissa radiante, de Eduardo devotado, de Beatriz sorrindo para as câmeras. Soube que havia perdido não apenas uma mulher, mas uma vida inteira de possibilidades. A humilhação que ele havia infligido retornou multiplicada, não como vingança, mas como consequência natural de suas próprias escolhas. 5 anos depois, Larissa e Eduardo tinham mais 2 filhos. A família morava entre São Paulo e uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde as crianças cresciam com liberdade e contato com a natureza. Beatriz, a primogênita,
Havia desenvolvido o mesmo talento artístico da mãe. Eduardo a tratava exatamente igual aos filhos biológicos. Para ele, não havia diferença. Eram todos seus. Larissa nunca esqueceu de onde veio. Criou uma fundação para apoiar mães solo, oferecendo capacitação profissional, apoio psicológico e assistência financeira. Milhares de mulheres foram beneficiadas pelo programa. Cada uma delas representava uma versão dela mesma. Aquela mulher sozinha no restaurante, humilhada e grávida. Em uma entrevista, anos depois, perguntaram a Larissa sobre o momento mais difícil da sua vida. Ela sorriu e disse que havia sido também o momento mais importante, que a humilhação no restaurante havia sido o catalisador para tudo de bom que veio depois. Que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos em algo melhor. Eduardo, ao seu lado, segurou sua mão. Beatriz, já uma adolescente, sorria da plateia. E Larissa soube, com uma certeza inabalável, que havia encontrado seu lugar no mundo. A barriga que Rafael zombou havia carregado não apenas um bebê, mas o início de uma nova vida. Uma vida de amor, propósito e realização. Uma vida que ele jamais poderia ter dado a ela. E essa era a maior vitória de todas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Larissa nos ensina que os momentos mais dolorosos podem ser os portais para as maiores transformações. Que o valor de uma pessoa nunca é determinado pela opinião de quem não sabe enxergar. Que o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, muitas vezes disfarçado de um simples projeto de trabalho. Conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você já passou por uma situação em que alguém duvidou de você, mas você provou que era muito mais do que imaginavam. Se essa história tocou seu coração, você pode nos apoiar com um super obrigado, clicando no botão abaixo do vídeo. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Às vezes, uma história pode mudar a perspectiva de uma vida inteira. Obrigado por estar com a gente. Até a próxima história.